Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Você sabe que há um propósito de Deus quando Ele te dá uma promessa. Algumas pessoas pensam assim, que Deus dá uma promessa para Ele, faz uma promessa porque Ele me ama muito. E é uma verdade. Mas que essa promessa tem a ver comigo apenas. Então, nós nos enganamos. Já ouvi várias pessoas darem testemunhos acerca disso, falar, Deus tem uma promessa, vai cumprir a promessa na minha vida, que Ele falou que eu vou viajar ao mundo. Então, Deus está pagando turismo para crente. Então, a pessoa acha que Deus vai mandar ela para passear no mundo, porque é promessa de Deus, sem nenhum propósito, ela só vai passear. As pessoas pensam que promessa de Deus só tem a ver com uma situação. Deus falou, Deus vai cumprir. E também não é bem assim. Mudou alguma coisa aí. Você vê que às vezes a troca de palavras muda todo o sentido. Você mudar a ordem das palavras, muda o sentido do que aquilo que é bíblico mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque não tem a ver simplesmente com a gente, mas, na verdade, tem a ver com um propósito de Deus. E esse propósito tem a ver com Ele, com aquele propósito que está no coração dEle. E por estar no coração dEle, então Ele vai fazer promessas, vai cumprir as suas promessas, Ele vai fazer com que as coisas que Ele tem falado vão se cumprir. Mas existe todo um caminhar, existe toda uma ligação bíblica aqui para nós entendermos exatamente essa questão das promessas. Senão, daqui a pouco, a gente vai virar um monte de gente preguiçosa dentro da igreja esperando promessas se cumprir. Ou um monte de gente achando que as promessas de Deus têm a ver comigo e que Deus não tem nada a ver, que Deus não tem propósito nenhum quando Ele promete. E eu quero desmistificar isso com vocês hoje. Tudo bem? Amém. Pastor, eu me assustei agora. Eu sempre achei que ia viajar ao mundo, porque Deus prometeu que eu ia casar com um camarada lindo, maravilhoso. Entendeu? Eu já falei que a mulher mais feliz dessa igreja é a Shirley. Vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo 6. Vamos lá. Disse mais, eu sou Deus, nós vamos ler até o versículo 22, vamos ler tudo. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, e do eveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Vós vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente que vos tenho visitado e visto que vos é feito no Egito. Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu, a uma terra que mana leite e mel,
E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois que vos deixar ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro, vestes, as quais porei sobre vossos filhos, sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Pai, nós rendemos-te graças, obrigado pela tua palavra, aplica no nosso coração. Senhor, ministra, Senhor, no meu coração, me transforma a tua igreja. Somos dependentes do Espírito Santo. Não seja a minha voz, mas a voz do Espírito Santo ao coração dos teus filhos. Senhor, dá-nos um norte, uma direção, possamos compreender a tua palavra e nos apropriar dela, Senhor, porque ela é alimento para a nossa alma. Peço, Pai, que o Senhor repreenda toda ação de demônio, para que a tua palavra possa alcançar o coração dos teus filhos, que nenhuma barreira haja, mas que o nosso coração seja cativo ao Senhor. Pai Santo, eu peço no nome do Senhor Jesus, nos abençoe com a tua palavra, nos abençoe com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós estamos falando que há um propósito nas promessas de Deus. Olha bem para mim, porque nós não temos muito tempo, e eu não posso me demorar, eu estou falando um pouquinho mais rápido por causa disso. Ok? Estou treinando, irmão, estou treinando, o negócio está ficando bom. Estou conseguindo ler rapidinho. Então, nós estamos falando que há um propósito nas promessas de Deus. Quando Ele faz uma promessa, você deve ter promessa de Deus, Ele não está fazendo simplesmente por um capricho teu, um egoísmo teu. Porque você, então, fala, Senhor, me dá uma promessa. Sabe, a promessa de que todos vão pagar a língua que falaram mal de mim. Então, nós somos muito egoístas, avarentos e orgulhosos. E nós nos voltamos somente para o nosso próprio bem-estar. Nós nunca pensamos no propósito eterno de Deus, nunca pensamos na obra de Deus. Nós nunca pensamos, Senhor, enriquece. Eu quero dar tudo que eu ganhar para o Senhor. Nós não pensamos assim. Senhor, me enriquece. Eu vou dar lá 10%. Somos tão avarentos que queremos ficar com os 90% e ficar só 10%. Mas quem me abençoou? Quem foi que me enriqueceu? O Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, nós, por capricho, às vezes, achamos que Deus faz promessas simplesmente para nos agradar, e simplesmente porque nós somos caprichosos em certas situações, e queremos pegar um versículo bíblico e aplicar na nossa vida pessoal para uma prosperidade pessoal, para um ganho pessoal. Mas eu quero falar com vocês sobre algumas coisas aqui que vamos tomar desse texto. Eu peço aos irmãos que não conversem, por gentileza, lá em cima na galeria. Se os irmãos estiverem com criança, pode ficar de pé lá fora, tá bom? Mas vamos manter um padrão de reverência. Posso ouvir um amém? Amém. Ok, obrigado, irmão. Então, algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês de forma muito rápida, está lá em Êxodo, capítulo de número 3, que nós lemos. Bom, em primeiro lugar, nós entendemos que as promessas de Deus nos levam a viver com compromisso no seu propósito. Então, quando eu recebo uma promessa, lá no versículo 10, diz assim: vem agora, pois eu te enviarei para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Quem que falou isso? Deus. Falou para quem? Para Moisés. Com qual propósito? Para poder Moisés ter o seu capricho realizado? Não. Havia um propósito de Deus para poder libertar o povo dele. Então, perceba uma coisa. Deus é capaz de fazer qualquer milagre. Ele pode satisfazer qualquer necessidade humana. Ele pode satisfazer a igreja ou a célula. Ele pode realizar grandes coisas na tua vida pessoal. Porém, o Senhor, Ele tem o homem como um parceiro perfeito para realizar o seu propósito. Então, entenda, por isso que toda a promessa de Deus na nossa vida, ele é sinônimo de compromisso com o propósito de Deus. Não com o meu propósito pessoal, mas com o propósito de Deus. Tudo aquilo que Deus fala comigo, tudo aquilo que Deus promete, ele tem a ver, essa promessa tem a ver
com o propósito dele. Por exemplo, veja como foi com Moisés. O Senhor aparece para ele numa visão, promete libertação para o povo, porém Deus, então, responsabiliza Moisés para executar essa tarefa. Então, Moisés não ia ficar sentado esperando as coisas acontecerem. É fato que às vezes nós oramos ao Senhor, e a oração tem poder, e nós queremos ficar sentados esperando a célula encher, esperando a igreja encher, esperando as pessoas que falaram mal de nós pagar a língua, esperando as coisas acontecerem, mas não é assim que funciona. Deus, Ele promete, lembre-se, você é alvo das promessas de Deus, porém nós somos chamados para assumir a nossa posição nessa promessa, esse compromisso, fazer parte desse compromisso e trabalhar para que essa promessa se concretize na nossa vida. Deu para entender até aqui? Amém. Tá ok, então. Então, Deus tem promessa para todas as áreas da tua vida, pode procurar na Bíblia, para todas as áreas da sua vida. Deuteronômio, capítulo 28, fala de muitas promessas, mas o Senhor deseja realizá-la através de nós. Quando o Senhor fala então com Moisés, Ele fala, eu vou libertar o meu povo. É o povo de quem? De Deus. Eu vou libertar o meu povo. Então, Deus compromete Moisés nessa empreitada. Então, você é líder de célula, você é um supervisor, você precisa compreender assim, que Deus tem uma promessa. A promessa de Deus é que a tua célula, ela vai multiplicar. Como que eu sei disso? Que você vai encher a tua célula de vida. Porque a Bíblia fala que se nós pedirmos às nações, Ele nos dará por herança. É uma promessa messiânica, mas que a igreja participa dela. Lembra que isso é fato. Deus deseja salvar o mundo. Então, se eu tenho um propósito de salvar o mundo, a minha célula, certamente ela vai multiplicar. Agora, Deus tem uma promessa de multiplicação, tem uma promessa de que a sua célula cresça, que a tua rede cresça, que a nossa igreja cresça. Então, Ele faz uma promessa. Essa promessa, ela tem a nossa participação direta, porque nós somos envolvidos nesse compromisso, e não somente isso, somos responsabilizados para que isso se concretize, porque Deus deseja a realização dessas promessas através de nós. Ele não nos promete algo para nós ficarmos sentados, para nós esperarmos as coisas acontecer, ou transferirmos para outros fazerem por nós. Não, nós assumimos a promessa. Falamos, o Senhor prometeu, eu sei que Ele vai cumprir através da minha vida. Eu vou fazer, eu vou para cima, eu vou evangelizar, eu vou fazer com que essa promessa se cumpra na minha vida. Deu para entender aí? Então, promessa tem a ver com compromisso com o propósito de Deus, em primeiro lugar. Segundo lugar, promessas de Deus têm por propósito gerar em nós uma visão. Lá no versículo 8, diz, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, para uma boa e larga terra, uma terra que mana leite e mel. Então, o Senhor fez o que ali? Gerou uma visão no coração de Moisés. E era para Moisés transferir essa visão para os chefes do povo de Israel. Então, Deus gerou em Moisés uma visão, Moisés transferiu essa visão, porque ele chegou lá e contou o que Deus havia prometido. Essa visão foi muito clara, porque Deus trabalha com visões o tempo todo. Por exemplo, você vai lá para Noé, lá em Gênesis, capítulo de número 6, a Bíblia diz que Deus dá uma visão para Noé, de uma arca. Deus dá o tamanho da arca, as metragens da arca, do jeito que deveria ser a arca. Ele não estava construído, não estava pronta, mas o Senhor fala para ele, você vai realizar esta arca dessa maneira, quer dizer, gerou nele uma visão de algo que não existia ainda, que não era palpável. Ele nunca tinha visto um barco na vida, porque não chovia na época de Noé, não havia embarcação, mas Deus gerou nele uma visão de uma arca. Presta atenção nisso. Lá em Gênesis 12, para Abraão, o Senhor dá a visão de ser pai de uma multidão de filhos, de uma grande nação. Ele nem filhos tinha, nem podia ter filhos, mas Deus então gera nele uma visão
de que ele seria pai de multidões, que ele teria uma grande nação. Gerou nele uma visão de algo que aos olhos humanos seria impossível de acontecer, que não teria condições disso ser verdade, mas dentro dele, Deus gerou uma visão, e ele passou a ver uma grande nação, passou a ver muitos filhos, e Deus gera no teu coração, por isso quando vier a promessa de Deus, gerar isso em você, Deus gera no teu coração, de repente um casamento feliz, algo que talvez não está acontecendo, algo que talvez não aconteceu, talvez algo que você está passando hoje, mas a promessa de Deus te faz ter uma visão de ter uma família feliz, de ter, de repente, uma célula multiplicada, por exemplo. A célula está minguada, mas Deus te dá uma visão, se você crer. Hoje Ele te dá essa visão, de você conseguir enxergar, não sei se você consegue, mas conseguir enxergar a tua célula com muitas pessoas, a ponto de multiplicar. Talvez eu não sei se você consegue ver o teu casamento, a tua família salva, restaurada dentro da igreja, mas isso precisa ser gerado uma visão dentro de você, de algo que não aconteceu, de algo que é impossível de acontecer talvez aos seus olhos e aos olhos das pessoas, mas se Deus prometeu, Ele vai gerar uma visão clara para você, e você vai ver os teus familiares salvos, você vai ver a tua célula multiplicando. Por isso que para a nossa igreja, nós temos aqui uma visão de uma obra muito grande. Nós não temos uma visão, Deus já gerou para nós uma visão de uma igreja muito grande. Às vezes você fala, pastor, como é que nós vamos chegar nisso? Não sei, irmãos, não sei, eu sei que Deus vai fazer, e nós vamos trabalhar para isso acontecer. Deus tem nos abençoado, o Senhor tem nos agraciado com líderes capazes, pastores capazes, habilitados, hábeis na palavra. Eu tenho certeza que o Senhor tem nos dado material humano, aqui para nós fazermos dessa igreja uma grande igreja, mas não local apenas, mas uma igreja que vai atingir cidades, uma igreja que vai atingir países, entendeu? Então isso Deus está gerando dentro de nós uma visão dessa. Quando eu olho aqui, eu não vejo mais esse prédio com o terreno, eu consigo ver essa igreja já construída, porque é uma visão que Deus já nos deu. Entendeu? Eu consigo perceber a nossa igreja continuando fazendo 5 cultos aqui para 600 pessoas cada culto. É uma visão, é uma promessa que muitos podem dar risada, muitos falar, ele está querendo aparecer, talvez ele está querendo levar o nome da igreja batista. Isso está no teu coração porque você é avarento, porque você é egoísta, mas nós temos a visão de Deus, de que essa igreja vai prosperar para a glória de Deus, é uma visão dada por Deus. Então, essas pessoas receberam de Deus visões acerca do seu futuro, e do futuro do seu povo, porque havia um propósito de Deus ali. Para Moisés, Deus deu uma visão clara de que o seu povo seria liberto. Para a nossa igreja, a visão que Deus tem nos dado é de conquista, de multiplicação, de prosperidade, de pastores que cuidam de ovelhas, muitos líderes, eles já são pastores sem receber ainda a unção de pastor, essa unção de nome, recebendo um nome de pastor, mas eles já exercem o pastorado quando eles cuidam da sua célula, cuidam das ovelhas. Então nós temos líderes aqui, são pastores, já são pastores com 15 anos. Porque pastor, podemos conhecer muitos pastores que não são pastores, têm um título, mas não são pastores, não se aplicam na palavra, não oram, não tem TSD com Deus, não cuidam das ovelhas, não dá direcionamento para o seu povo. Tem pastores que não são pastores, mas temos muitos líderes aqui com 15 anos que são pastores, tem muitos líderes aqui com 18 anos que já são pastores, temos muitos líderes aqui com 30 anos que já são pastores, temos muitos líderes aqui que ainda não são formados teologicamente, mas já são pastores porque eles cuidam das ovelhas. Tudo bem, meus irmãos? Por isso que lá em Pedro, coloca para mim Pedro 2:5. Vamos ler até o 10 com os irmãos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Essa é a nossa visão. Sermos casa de Deus, sacerdócio santo. Essa é a nossa visão. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Por isso também na Escritura contém: eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita, preciosa, a quem nela crer não será confundido. Essa é a nossa visão de igreja. Por isso também na Escritura... E assim para vós, os que credes, pedra é preciosa, mas para os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó 10. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Essa é a promessa de Deus para nós. E esse é o objetivo de ser igreja, de anunciar Jesus Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Amém? Terceiro lugar, vamos lá. As promessas, se percebe que promessas, elas acontecem quando justamente estamos em aflição. Você percebe que justamente quando você está em aflição, o que acontece? Enquanto tudo está bem, enquanto você está bem, tem dinheiro no banco, tem coisa, você não tem necessidade de saber o que o Senhor tem para você. Porque você já tem tudo. Está tudo bem, em casa está tudo bem, o trabalho está bem, você nem se preocupa mais de ir na igreja, não se preocupa mais de receber a palavra de Deus, não se preocupa mais de célula, está tudo bem. Há uma tendência nossa, quando nós estamos bem, de darmos uma relaxada. Percebeu isso? Percebeu que toda vez quando você está muito bem, o teu negócio é curtir e viajar pelo mundo? Se você tivesse muito dinheiro, você não estaria nem no Brasil mais. Porque é uma tendência nossa abandonar, afrouxar a fé, relaxar. Por isso que às vezes vêm as perseguições. Se você estudar sobre perseguições, as perseguições, quer dizer, as tribulações, os problemas da vida acontecem justamente para despertar o povo. Um dos grandes propósitos de tribulação, de perseguição, é que o povo afrouxou na sua consagração. O povo afrouxou na sua dedicação a Deus, o seu reconhecimento de Deus na sua vida. Aí vem a perseguição, vem a tribulação. Ai, Senhor, sem ti eu não sou nada. É assim que funciona. Mas você percebeu que as promessas, elas acontecem, elas vêm sobre nós, recebemos promessas. Onde você está passando uma aflição muito grande, você chega aqui e recebe uma palavra de Deus. Deus fala no teu coração. O que você fala? Puxa, Deus falou comigo, pastor, obrigado. Quantas pessoas vêm, pastor, eu precisava dessa palavra. É porque ele está aflito, ele está passando por um problema. Então, agora, o homem natural, ele não reconhece Deus quando alcança a vitória, quando tem muitas conquistas, ele não reconhece. Não há reconhecimento no homem natural. Você sabe que quando o Senhor liberou a sua promessa de libertação para o povo de Israel, a situação lá era terrível. O povo estava angustiado, a situação era tenebrosa, era deprimente, eles estavam com depressão, eles estavam enclausurados dentro de casa, escravos, estavam sendo esmagados. Êxodo capítulo 1 fala que eles estavam sendo torturados. O povo de Deus estava sendo pisado, as pessoas estavam sofrendo demais. Quem sabe você está aqui hoje, talvez a promessa de Deus chega justamente numa hora amarga da vida. Quando você está numa situação difícil da vida, quando as coisas em casa não estão bem, quando a célula não está indo, Deus, Ele libera a promessa, porque Ele tem um propósito nisso, para falar para você assim, olha, você é valioso demais para mim, para mostrar o quanto Ele te ama. Enquanto a tribulação vem para te despertar, a promessa de Deus vem para o Senhor estender as mãos sobre você e falar, eu cuido de você, mesmo na tribulação, eu estou do teu lado, mesmo quando a coisa não está boa, quando a igreja está vazia, quando o mundo se levanta contra você, quando as circunstâncias se levantam contra você, a promessa de Deus, ela acontece exatamente aí, porque ela tem um propósito, de cumprir o propósito de Deus na nossa vida, mas não é o meu propósito, é o propósito de Deus.
Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Promessas bíblicas têm a ver com o propósito de Deus na minha vida. Por isso que você tem que sonhar os sonhos de Deus. Você deve buscar a vontade de Deus. Você deve entender qual que é o plano de Deus. O que está no coração de Deus. Para você não ser um egoísta avarento, que vem para a igreja simplesmente para buscar o quê? Privilégios no Evangelho. Você precisa compreender que as promessas de Deus estão para você, são sobre a tua vida. Tem um propósito de falar para você: eu te amo. Você é meu filho. Mas o filho faz aquilo que o pai deseja que ele faça. Então Deus tem uma promessa para nós. Qual que é a promessa de Deus para você? Essa promessa tem um propósito? Abra para mim 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Fique de pé. Nós vamos ler. Olha para mim. Porque todas quantas promessas há de Deus. Quantos têm promessas de Deus aqui? Ok, você está na parte A do versículo. São nele o sim. O que quer dizer o sim? Já está concedido. Já concedeu. Por ele o amém. Já está acertado. O negócio já está acertado. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas presta atenção. Qual que é o propósito da promessa? Olha lá. Leia, vamos ler todos juntos? Qual que é o propósito da promessa de Deus? Vou perguntar de novo e você vai responder lá na parte C do versículo. Todas quantas promessas há de Deus são nele o sim. Deus já te deu. Olha para a Bíblia. Tudo que tiver na Bíblia é teu. Agora, tem um propósito nisso. Qual que é o propósito, igreja? O que quer dizer para a glória de Deus por nós? É dizer para você assim: todas as promessas que eu te dou, eu vou cumprir, mas elas têm um propósito, de cumprir a minha vontade, porque ela vai glorificar o meu nome, não é para exaltar o nome de ninguém, não é para colocar ninguém em pedestal, mas a minha promessa sobre a tua vida é para que você seja responsabilizado, para que você tenha compromisso com a minha obra e cumpra aquilo que eu tenho solicitado para você cumprir. As promessas, elas se cumprem, mas nós somos envolvidos nessa promessa para fazê-la cumprir. Entendeu ou não entendeu? Agora, e se eu não quiser, pastor? Sou obrigado? Eu sou obrigado, por exemplo, Moisés foi obrigado lá a libertar o povo. Deus tinha dado uma promessa. Quando Deus chama Gideão e fala assim: Gideão, você vai libertar o povo de Israel dos midianitas. Ele era obrigado a ir, irmãos? Não era. E se ele falasse: eu não vou? O que iria acontecer? Deus ia matar Gideão? Ia matar Moisés? O que ele ia fazer? Levantar outro. Eu tenho o privilégio de fazer parte da promessa de Deus. Você sabe por que você é um líder de célula? É um privilégio, não é um peso para você. Sabe por que você vem para os cultos aqui? Não é um peso, é um privilégio de poder cumprir a promessa e ser um instrumento para o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Agora, se eu não quiser mais dirigir a igreja, se eu não quiser mais exercer minha liderança que Deus entregou na minha mão, que Deus me deu, Deus vai ficar bravo comigo? Não, vou para o céu. Agora, outro é levantado no meu lugar. Entendeu? É muito simples. Davi e Absalão. Davi não assumiu o trono. Era dele o trono. E deixou Absalão assumir o trono. Ele perdeu o trono. Por quê? Porque ele deixou. Porque tem pessoas assim, que pensam: eu já recebi isso na cara. Eu ajudei tanto essa igreja. Eu dei dinheiro para essa igreja, para construir isso, para ajudar. Eu ajudei, eu cavei buraco aqui. E agora eu não sirvo mais? Não é que você não serve mais, é porque você falou: a partir de agora eu não quero mais. Quando você fala assim: eu não quero mais ser líder, eu não quero exercer aquilo que Deus tem para mim, não tem problema. Deus continua sendo Deus e o Senhor continua sendo o Senhor de todas as coisas.
mas Deus levanta outro no nosso lugar. Você sabe por que há tantas divisões de igrejas? Eu vi isso na faculdade, no seminário, e eu não esqueço nunca disso. As grandes igrejas na Europa estão virando barzinho e danceteria, lugares de balada. Grandes igrejas monumentais acabaram, tradicionais acabaram. Por que que acabaram? Porque eles chegaram num ponto que eles estavam tão cheios de si, falaram, não preciso mais. Quando você fala assim, eu não quero, eu não preciso mais, já cheguei num estágio que eu não preciso mais, Deus vai lá e rompe e coloca outra pessoa. O que aconteceu com as igrejas? Por que que há tanta diversidade de igrejas? Porque os pastores, os líderes das igrejas vão se esquecendo de que eles estão na terra para cumprir a promessa de Deus, para Deus materializar a promessa na vida deles através da vida deles. Mas chega um momento em que eles falam assim, eu não quero mais. Aí Deus vai e abre outra denominação. Aquela denominação falhou no seu chamado, Deus abre outra denominação. Conforme o homem vai dando respostas a Deus para que a promessa seja cumprida, Deus vai usando os homens, porque o homem é parceiro na promessa de Deus. Deu para entender? Deus usa o homem para cumprimento da sua promessa, para enriquecimento da sua obra. Então quando eu falo, eu não quero mais, está tudo bem, outro toma o nosso lugar. Mas não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito aqui é que Deus cumpra as suas promessas com o seu propósito através da nossa vida. Entendeu? Então Deus tem promessas pessoais para você. Sabe aquela porta de emprego? É promessa de Deus. Sabe aquele casamento? É promessa de Deus. Mas dentro dessa promessa existe um propósito. Qual que é o propósito? Para a glória dele. Por isso que nós estamos nesse ano. Ele é o fator principal da existência da igreja, da nossa vida, de todo o nosso esforço, de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente se prepara, tudo que a gente faz na terra. Ele é o fator principal da nossa existência. Por isso que se há a promessa de Deus sobre a tua vida, ela vai se cumprir. Mas sabe quando ela vai se cumprir? Quando você falar assim, Senhor, essa promessa se cumpre, porque o Senhor tem um propósito na minha vida e através da minha vida. Ela se cumpre, Senhor, para a glória do teu nome. Entendeu? Amém, meus irmãos? Então a tua célula é para quê? Para a glória do Senhor. A tua rede é para quê? E o teu dinheiro é para quê? E quando você vem aqui é para quê? E quando você vai para a célula? E quando alguém entrega uma liderança na tua mão é para quê? O que você faz com isso? Para a glória de Deus. Não dá vontade de querer mais do Senhor? Não dá vontade de falar, Senhor, o meu filho é para a glória de Deus. Você sabe, eu já contei isso aqui várias vezes, acerca do Paulinho e da Débora. O Paulinho, quando a Sheila tinha perdido, nós tínhamos uma filha já nascida, tudo, e ela veio a falecer, morreu. A Sheila ficou muito mal, mas aí alguém falou assim para a Sheila, você vai ter outro filho. Aí a Sheila engravidou. Logo nos primeiros meses, segundo, terceiro mês, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no hospital e saiu uma enfermeira, uma imagem assim, com uma aparência de luz, com roupa branca, e ela segurava uma criança pelos pés, e ela falava assim, é um menino, coloca o nome dele de Paulo, porque Paulo foi um grande pregador do Evangelho. Eu acordei, eu lembro que eu acordei chorando pela presença de Deus, sabe, transpirando. Eu falei para a Shirley não acreditou muito, foi fazer ultrassom com 6 meses, era menino. É menino até hoje. Não é? Glória a Deus. Você sabe que isso que eu quero dizer para você? Que os nossos filhos é para a glória do Senhor. Não é nosso, é para a glória do Senhor. Os teus filhos, os que estão para nascer, os que vão nascer, é para a glória do Senhor. Entregue como a mãe de Samuel fez, como Ana fez. Senhor, é teu, porque tudo é para a glória do Senhor.
Tudo é para a glória do Senhor. Sabe o emprego que você tem? É para a glória do Senhor. Sabe o lugar onde Deus tem te posicionado? É para a glória dEle. Não entenda diferente, igreja. Não entenda diferente. Porque tudo é para a glória do Senhor. Vamos louvar?